Falta pouco menos de um mês para estrear a temporada de inverno de 2022, e acho que tá mais do que na hora de a gente começar a falar dos animes que vão estrear nela. Ou pelo menos de um desses animes. Vamos falar de Akebi-chan no Sailor Fuku, que é a adaptação de um mangá que é publicado na Tonari no Young Jump, publicação online, mesma revista que sai lá o One Punch Man. Sai também o Chojin X, o novo mangá do Ishida Sui, autor de Tokyo Ghoul. Isso. E a Akebi tá com 9 volumes atualmente. O último volume saiu faz pouco tempo. E a gente vai cobrir aqui os primeiros 2, naquele esquema que a gente sempre faz. São 13 capítulos, que não acontece muita coisa, mas a gente vai falar mesmo assim. Não acontece nada, cara. Zero história. Porque Akebi-chan é o puro slice of life. Aquele que é só cotidiano mesmo. Tipo Non-Non-Biyori, tipo Flying Witch. Mais algum exemplo? Sei lá. Keion? Acho que Keion ainda acontece alguma coisa, né? Porque tudo tem alguma coisa. Isso é que é brabo. Tudo eles botam alguma coisa pra dar uma agitada na história. Eu vejo esse mangá aqui pelo menos como um projeto visual do autor. Quase como se fosse uma coisa mais artística mesmo. Do que ele tá querendo contar uma história ali. É um grande flex do autor, né? Porque o cara simplesmente brinca com a arte ali e dá um banho. A arte dele é muito linda. É impecável. Toda em nanquim, toda cheia de detalhes. E dentro do próprio mangá dele, ele vai brincando com coisas, por exemplo, o mangá é em preto e branco, mas em algum momento específico ele vai começando a ganhar cores para representar algum momento feliz, algum momento de destaque. Ou então, o principal de tudo, que é ele trabalhar com animação dentro do próprio mangá. Porque tem capítulos que tu olha, caralho, 40 páginas, a mais 20 é só a personagem fazendo alguma coisa em posições diferentes. Sim. Tipo, tem um capítulo, acho que é o 10, o 9, não lembro, que é só o protagonista pulando corda, em 20 páginas. O primeiro capítulo já tem isso, né? Ela tentando fazer uns saltos de ginástica olímpica e vai mostrando quase que keyframe por keyframe dela fazendo esse movimento. Não é frame a frame, porque ele meio que não gasta tempo ali com os in-betweens, mas ele faz os key pra mostrar passo a passo. Eu tenho quase certeza que se você colocar, tipo, um em cima do outro e for desligando uma layer de baixo e botar isso em sincronia, você consegue fazer uma animaçãozinha fácil, sabe? Com certeza. Mas vamos falar um pouco da história desse mangá. A gente já não falou? É nada. Eu ia perguntar isso, que história? Tá bom, vamos dar a premissa então, a ideia. A ideia é garotinhas fofinhas sendo garotinhas fofinhas. E aí a gente tem essa garotinha fofinha, que é a Akebi, a protagonista, que é uma garota que tá prestes a entrar no Fundamental 2. Chugaku. Isso. E ela tem um sonho. Ela quer vestir um uniforme de marinheira. Porque ela viu uma idol que ela gosta fazendo um comercial, usando esse uniforme, e porque ela soube depois que a mãe dela, na época do Fundamental 2, usava o uniforme de marinheira. Então ela quer o uniforme porque ela acha o uniforme lindo e quer se vestir igual a mãe dela. Só que a escola que ela quer entrar, que tem esse uniforme, é uma escola prestigiada, uma escola só pra garotas. Pelo que dá a entender, é uma escola particular, não é? Eu acho que sim. Ah, eu não sei. E aí ela faz a prova pra passar por esse colégio, ela passa. Só que no dia que ela vai entrar no colégio, ela descobre uma coisa. A escola não usa mais aquele uniforme, agora tá todo mundo de blazer e saia. E só ela é de Sailor Fuku. Mas a diretora vai lá e abre uma exceção. Deixa a menina, deixa ela usar o uniforme de marinheira dela, mãe que costurou, ela quer isso. Não era o caso de que os dois uniformes eram permitidos de qualquer jeito, só que a escola adotou o outro como principal? Não. Não? Teve 2 momentos. Teve a entrevista primeiro. Ela chega na entrevista lá e ela fala: por que você quer entrar na escola? Ela, porque eu quero usar esse uniforme. Haha, bonitão. Show. Aí ela só vai embora, a diretora também não fala nada. Mas aí depois tem um momento que ela chega na escola, tá todo mundo de blazer, todo mundo fica olhando pra cara dela com aquele uniforme. Aí a professora vai falar com a diretora: por que você deixou ela usar esse uniforme? Ela, porque ela tava tão feliz na entrevista, tal. Aí eu deixei. Deixa ela. Deixa ela ser feliz. E a gente acabou de explicar o título do mangá com isso, Uniforme de Marinheiro da Akebi-chan, porque é só ela usando esse uniforme de marinheiro na escola que ela estuda. E deixa a Akebi ser feliz é basicamente o melhor resumo que a gente pode fazer desse mangá, né? Porque ela é a garota mais aérea e felizinha que eu já vi, acho que em toda a minha história de mangá. Literalmente, daria pra resumir ela basicamente aquela garota atlética do rolê. Não é tão a garota atlética do rolê. Não, Quer é dizer, sim. ela é bem atlética. Ela é quase uma contorcionista ali, né? Maluco. Porque ela é flexível. Não é esse meu ponto. É porque, realmente, quando você fala de garota atlética em termos de anime, você imagina algo completamente diferente da Akebi.
Geralmente, anime, a personalidade atlética de anime é mais tomboy, sabe? É mais estoica, esbelta. E a Akebi tá longe disso. Ela é baixinha, ela é pequena, ela tem cabelo grande, sabe? Ela é boa em esporte, mas ela é muito... sei lá. Acho que você quer dizer vivaz. E aí vem um detalhe importante da história, porque como ela é a única que tá vestindo esse uniforme diferente, talvez ela fosse o destaque na escola por ela usar esse uniforme, mas não é exatamente por causa do uniforme, é por causa da personalidade dela. O quanto ela é espontânea no jeito dela de ser. Isso. E aí isso acaba chamando a atenção das outras garotas, que admiram ela, sem que ela saiba. Ela vira aquela personagem que, tipo, as garotas do colégio idolatram e falam, meu Deus, Akebi. O jeito dela me lembra a Kana Hashimoto, na época que ela era idol. Quando ela era bem novinha mesmo, fazia parte de um grupinho lá da cidade dela. Ela era bem assim, bem espontânea e cativava as pessoas pelo jeito dela de ser. E talvez até tenha um pouco a ver com esse negócio de idol, porque o nome da Akebi, AKB, lembra o grupo lá, AKB48. E as garotas da sala dela até comparam ela com uma idol, né? Assim, a nossa idol. Ou quase isso, porque ela é toda estrambelhada também. Ela não consegue deixar a raiz dela de lado. Tanto é que a mãe dela acaba chamando ela de tomboy. Ela é molecona, né? Molecona do interior. Cresceu correndo no mato, nadando no rio. E, inclusive, antes dela entrar nessa escola, ela não tinha amigas da idade dela. Ela, no máximo, brincava com a irmãzinha mais nova. Então, ter convívio com garotas da idade dela agora é uma nova experiência pra ela. E isso é o mangá. Ela convivendo com essas garotas que estudam com ela. A gente é apresentado a todas elas, tem ficha de todas elas. E a gente acompanha o dia a dia delas interagindo. Agora, uma outra coisa, nós tocamos no início sobre essa questão artística do autor. E é uma pena, porque ela toda vai se perder no anime. Cara, isso é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava lendo. Eu achei tão bonito o mangá. O mangá é muito bonito. Eu acho que vale a pena a leitura, por mais que ele seja zero história. Ele é um mangá muito bonito que eu fiquei me perguntando se ele realmente daria uma boa adaptação. Exato. Porque, vamos lá, o que tem de diferencial no mangá? A animação vai se perder, porque anime já é animação pura. O traço vai se perder, porque o anime não vai reproduzir o traço do autor fielmente. A questão das cores, que o mangá que vai ganhando cores quando ela tá feliz e tal, vai se perder também, porque o anime é todo colorido. Então, o que sobra de Akebi-chan? Qual o diferencial que sobra? Nenhum, ele vira um slice of life normal. Ainda bonito, ok, porque pelo menos no K-Visual eles conseguiram manter um traço ali que ainda expressa um pouco da beleza do mangá. Mas não é o traço do autor, não chega nem perto do traço do autor. Ele passa por uma série de pessoas até chegar naquele traço final, né? É um traço simplificado, porque eles precisam fazer uma coisa simples pra poder ser animado. Não tem como animar cada detalhezinho, cada fiozinho de cabelo que o autor faz. Não dá. Acho que ainda tem um outro ponto de escorregão fácil aí, é porque slice of life desse tipo é muito difícil de manter o ritmo em episódio de anime de 23 minutos, 24. E pegar clímax pra isso, então tem muita chance de ficar aparecendo aqueles episódios de anime que são só um empacotado pronto, de um monte de história aleatória junto. Tem a chance de errar desse jeito, sendo algo muito arrastado, muita coisa inserida dentro de um episódio só, ou tem a chance de errar ao contrário, que é ser muito prolongado. Não acontece nada no capítulo, mas decide pegar um capítulo pra fazer um episódio inteiro. E aí vai ter que colocar coisa original ali no meio pra render e pode escorregar desse lado. Claro que colocar coisa original não significa algo ruim, porque pra anime assim eu acho que é necessário que coloque, é necessário que dê tempo visual de tela pra mostrar coisas e detalhes do cenário e essas coisas, pra você colocar o telespectador no clima da história. E eu acho que a Akebi-chan até tem uma boa margem para isso, porque tem muita cena no mangá que em anime você poderia tirar ali alguns segundos só pra ficar mostrando a paisagem, pra ficar mostrando o cenário. A famosa cena da cigarrinha. Sim, não isso. Não tipo cena da cigarrinha, mas é tipo aquelas cenas de filme do Makoto Shinkai, por exemplo, Kotonoha no Niwa, que tem um monte de cena que a câmera tá focando nas árvores balançando, ou no lago na chuva. É tipo um B-roll, só que de anime. B-roll de animação. Exato, é o trabalho dos animadores colocar no portfólio, animar cenário e tal. E a própria Akebi-chan, as cenas que ela fica maravilhada com as coisas, que acontece alguma coisa muito legal na vida dela, que no mangá ganha cores, são cenas que no anime pode ficar alguns segundos ali só na transição de reações dela, sem precisar de uma animação muito complexa. Quer dizer, detalhada, mas não tem muita coisa se movendo junto em cena, então... O problema é que eu acho que acaba caindo numa parada meio monótona.
Porque mesmo que no mangá você tenha essa X quantidade de quadros adicionais, entre aspas, desnecessários, o mangá ele é meio que uma timeline, né? Então, quanto mais quadros você coloca, mais lento fica o tempo. Só que, querendo ou não, quem faz a leitura desse tempo é o próprio leitor. Então, ele pode ler esses 30 quadros rápidos. Sim. E no anime você não tem esse controle, a menos que você bote anime em 2x ali, que é muito Esse estranho. é o meu maior problema com esse tipo de adaptação pra anime. Desse tipo de mangá adaptado pra anime. Porque você não recebe a história no seu tempo, igual no mangá. E essas histórias são baseadas no tempo do leitor, principalmente. Uhum. Isso deu muito errado pra mim, por exemplo, com Sakamoto Desuga, que era mais ou menos Slice of Life, um over the top ali, sei lá, é o personagem sendo absurdo o tempo inteiro, mas não deixa de ser uma dinâmica de sketches igual a Kebi-chan, que você tem uma história curta em que acontece alguma coisa na vida dela. E se você coloca isso no ritmo do diretor, não vai funcionar no mesmo ritmo pra todo mundo, sabe? Então tem muita chance de dar errado. E já que você tocou em diretor, a gente precisa comentar também da Steph, que pode não ser capaz de fazer isso certo. Porque, vamos lá. Primeiro de tudo, quem vai produzir esse anime é o Cloverworks, que nessa mesma temporada ele vai fazer o Akebi-chan, o Biscuit Doll, que a gente já falou em outro vídeo, e um anime original chamado Tokyo 24 em japonês, Ku. Esse é o nome. Não sei como é que é 24 em japonês. Miju Yonko. Ok. E desses 3 animes, eles só focaram Steph em gente de nome no anime original. O Akebi-chan e o Biscuit Doll ficaram com uma galera que não tem experiência nas funções que eles estão cumprindo. O diretor, ele é uma diretora, né? Kuroki Miyuki. A diretora é... Ela é animadora, né? Ela entrou aí como animadora no mercado, porque ela tem bastante função de in-between, key animation, essas coisas, em outras séries. Mas agora ela tá se aventurando aí um pouquinho na direção, numa nova direção, né? Porque ela chegou a dirigir um anime antes, que foi aquele Idol Master dos garotos lá, Side M. Mas foi só esse também. Uhum. Diga-se de passagem, composição de narrativa também é um ponto complicado aqui, porque tem Rino Yamazaki e ela só trabalhou no script de 3 episódios de Darling in the Franxx e mais nada nessa posição também. Assim como a diretora, ela cumpriu outra função antes, encarregada da produção. Então, assim, as 2 principais funções estão sendo ocupadas por gente sem experiência. Elas estavam envolvidas, né, com a produção de animes desde antes, mas não exatamente tem muita experiência no que elas vão fazer agora. E você sem experiência pegar a Kebi-chan de um estilo tão específico assim é complicado, cara. Sei lá, né, porque pelo menos pode ser que um olhar feminino para uma obra sobre garotas jovens pode contribuir bastante para a narrativa também, né? Eu queria comentar isso porque o mangá em si, eu acho que o autor foi bem delicado mostrando o lado feminino das garotas. Achei bastante bonito. E você tem um staff quase inteiramente de mulher. 2 pessoas, quase que inteiramente de mulher. Eu acho que a editora também é uma mulher aqui, Saito Akari. Akari é um nome feminino também. E o character design também é uma mulher. Tá bom, entendi. Tem bastante mulher. E só completando, pode ser que dê uma moral a mais pro negócio. Mas talvez por ter bastante também gente iniciante... É aquela. Ao mesmo tempo, por ter bastante gente iniciante, a gente não tem como julgar o que vai vir, né? É 880, eu acho que talvez por mangá não ter tanta coisa assim, talvez seja mais tranquilo pra elas fazerem, mas... Mesmo se tivesse muita coisa, não dá pra julgar mesmo, porque a gente nunca sabe o que vai vir o próximo trabalho. Pode ser uma grande bosta ou pode ser... Não. Pode ser que alguém que só fez flop surpreenda, ou pode ser que alguém que só fez sucesso decepcione. No final de contas, a gente tá falando nomes e nomes, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: nomes não significam nada. Pessoas sempre podem surpreender nos seus trabalhos e não há nenhum indício que essa obra vai ser boa ou vai ser ruim. Só há altas e baixas expectativas quanto a ela. Que no caso a gente não tá com expectativas muito altas, mas a surpresa sempre pode acontecer. Talvez por não ter expectativas altas, talvez o anime fique bom. Exato. Quando você não vai esperando nada, se você recebe algo bom, ele acaba sendo melhor do que você tava esperando inicialmente. Eu não tô esperando nada. Eu tô esperando muito Shoujo Ai e Yuri fanservice. Não, o mangá é cheio disso também. Sim. Ih, perdemos o view. Perdemos, acabou. Perdemos. Corta. Mas a arte é linda, a arte é muito bonita. Se fosse um artbook, eu tava lendo, tem que ter uma história legal pra me prender. Só ver o troço pela beleza das personagens não exatamente me prende. Então, eu já dropei o mangá, então não vou nem ver o anime. Falou, valeu, galera. Seu chato. Cara bobão, mano. Boboca. Como é que era? Destrambelhado. Mas a gente precisa voltar numa coisa que foi dita antes e que talvez seja um problema maior ainda do que a Steph sem experiência,
que é a questão desses 3 animes aí estreando na mesma temporada. E os 3 serem do Cloverworks. Porque vamos relembrar, no início desse ano, 2021, eles também fizeram a mesma coisa. Botaram 3 animes numa mesma temporada, Horimiya, Maravilhoso e o Neverland, S2. S2 nada de coraçãozinho pra essa temporada. Meu Deus. E aí teve todo o problema de produção, eles já tinham um projeto também pra pegar em abril, na temporada de primavera, que foi o Shadow House, atrasou produção, atrasou episódio de Wonder Egg, teve animador fazendo overworking, dormindo no estúdio. Se bem animador fazendo overworking é comum na indústria, né? O pessoal vai mesmo e dorme no estúdio e faz hora extra. O escândalo com a Cloverworks é que eles abusaram e muito dessa situação toda, porque os animadores estavam chamando aquilo do inferno na Terra. Eles estavam trabalhando dias e fazendo muito mais hora extra do que normalmente e dormindo muito mais no trabalho do que normalmente. Então, por mais que a produção desse anime já esteja em andamento já tem alguns meses, ainda não dá pra saber se ela foi finalizada. E com 3 projetos numa mesma temporada, pode ser que no caminho aí ocorra algum probleminha. Alguma quedinha de qualidade na animação, adiamento de exibição. Se bem que a Kebi-chan é tão parado que eu acho que se alguém for sofrer com queda na qualidade de produção, vai ser os outros 2 projetos. Provavelmente o original, né? Sim. Ou o próprio Bisquedol, que tem bastante coisa ali e eles vão ter uma dificuldade grande com o Bisquedol por causa das roupas diferentes que a protagonista veste pra fazer cosplay. Eu acho que Bisquedol deve cair naquele exemplo que a gente deu, de correrem com o mangá, de querendo botar muita coisa pra dar história e fechar nisso. Eu não acho que eles vão conseguir manter um ritmo como deveria ser. Cara, se isso acontecer eu vou ficar tão triste, eu vou chorar. De verdade. Eu já tô triste já, cara. Só de ter ido pra Cloverworks eu já tô triste. Não gosto de Cloverworks. Não tenho preconceitos contra Cloverworks, eu só acho que eles precisam se planejar melhor pra não judiar tanto dos funcionários deles assim. Parece até umas trabalhos de faculdade. Tudo desorganizado. Isso fecha. A última coisa que eu vou dizer aqui é que se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E se vocês ficarem interessados em saber sobre o Bisquedol, que é esse outro anime que o Cloverworks vai produzir, aí no finalzinho vai ter um redirecionamento para ele. É só vocês clicarem que vocês assistem. Aproveitarem. Aproveitem. Estão aqui mesmo, só lá ver. Wow.